Imagine você caminhando pelo deserto há 40 anos. 40 anos de silêncio divino, 40 anos de anonimato, 40 anos apacentando ovelhas que não são suas em uma terra que não é a sua. Imagine que você já foi príncipe do Egito, educado nas melhores universidades do mundo antigo, fluente em diversas línguas, conhecedor de todos os segredos dos sacerdotes egípcios. E agora você é apenas um pastor comum, perdido entre montanhas áridas, com as mãos calejadas e o coração pesado por uma missão que parece ter morrido junto com o egípcio que você matou décadas atrás. Este era Moisés. E foi exatamente neste momento de aparente insignificância que Deus escolheu rasgar o véu entre o céu e a terra, abrindo um portal de comunicação que mudaria para sempre a história da humanidade. Permita-me conduzi-lo hoje através de uma das revelações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Vamos desvendar juntos os mistérios da sarça ardente, aquele fogo que queimava, mas não destruía, aquela voz que chamava do meio das chamas, aquele nome divino que ecoa através dos milênios. Se você já se sentiu esquecido por Deus, se já questionou se Ele ainda se lembra de você, se já perguntou onde está a chama do propósito em sua vida, esta mensagem foi preparada especialmente para tocar seu coração. O relato está registrado no capítulo 3 do livro de Êxodo, e já na abertura do texto encontramos detalhes geográficos fascinantes. A Bíblia nos informa que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e que levou as ovelhas para além do deserto, chegando ao Monte Horebe. Agora, preste atenção a isto. A palavra Horebe, em hebraico, significa lugar seco, desolado, espinhoso. Alguns estudiosos acreditam que Horebe designava toda a cadeia de montanhas, enquanto Sinai identificava um pico específico dentro dessa região. Atualmente, a tradição situa este monte na parte sul da península do Sinai, no Egito, onde hoje se ergue o Mosteiro de Santa Catarina, o mosteiro cristão mais antigo ainda em funcionamento no mundo, com mais de 1.700 anos de história ininterrupta. Mas aqui vem a primeira revelação, que muda nossa compreensão. A própria Bíblia chama este lugar de o Monte de Deus. Por que Deus escolheria justamente o lugar mais árido, mais espinhoso, mais esquecido do mundo para estabelecer sua presença? Por que não um palácio dourado? Por que não um templo majestoso? Por que não uma montanha verdejante? A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele escolhe o que é desprezado para confundir o que é poderoso. Escolhe o deserto para mostrar que não precisa de cenários humanos para manifestar sua glória. E então acontece. O anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A palavra hebraica usada aqui para sarça é sené, um termo que aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia hebraica, ambas referindo-se a este episódio. Estudiosos identificam esta planta como pertencente ao gênero Rubus ou acácia, um arbusto espinhoso comum nas regiões desérticas. E aqui está o primeiro grande mistério. Por que uma sarça? Porque Deus não escolheu um cedro majestoso, um carvalho imponente, uma árvore frutífera. A sarça é a planta mais simples, mais humilde, mais desprezada do deserto. E é exatamente nela que o Todo-Poderoso decide habitar. Muitos teólogos, ao longo dos séculos, interpretaram a sarça como símbolo do povo de Israel, humilde e oprimido no Egito, mas que não seria consumido pelo fogo da perseguição. Outros, como os huguenotes franceses no século XVI, adotaram a sarça ardente como símbolo da igreja perseguida, mas nunca destruída, usando o lema em latim Nec tamen consumebatur, que significa, no entanto, não se consumia. As igrejas presbiterianas ao redor do mundo até hoje carregam este símbolo como sua identidade visual, lembrando que a presença de Deus preserva seu povo mesmo nas fornalhas mais ardentes.
Na tradição da Igreja do Oriente, especialmente na ortodoxia, desenvolveu-se uma interpretação ainda mais profunda. Padres da Igreja como São Gregório de Nissa e São João Crisóstomo viram na sarça ardente uma prefiguração da Virgem Maria, aquela que conteve em seu ventre a natureza ígnea de Deus sem ser consumida, permanecendo virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Por isso, nos ícones bizantinos antigos, frequentemente encontramos a imagem de Maria sobre uma sarça em chamas, rodeada por símbolos do Antigo e do Novo Testamento. Mas voltemos ao momento do encontro. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Permita-me pintar este quadro com mais cores. O fogo, no mundo antigo, era um dos elementos mais temidos e respeitados. Os egípcios mantinham chamas eternas em seus templos, acreditando que o fogo purificava os espaços sagrados e representava a presença dos deuses. Sacerdotes especialmente designados eram responsáveis por nunca deixar estas chamas se apagarem. Moisés, criado no palácio de Faraó, conhecia intimamente toda esta simbologia. Ele havia sido instruído em toda a ciência e sabedoria dos egípcios, incluindo seus rituais de fogo sagrado. E aqui está o contraste extraordinário. Enquanto o fogo egípcio precisava ser constantemente alimentado por sacerdotes humanos em templos construídos por mãos humanas, o fogo de Deus ardia por si mesmo, no meio do deserto, sem qualquer intervenção humana. Não era uma chama eterna criada por sacerdotes em um templo grandioso. Era um milagre em plena natureza selvagem. Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: esqueça tudo o que você aprendeu no Egito sobre o sagrado. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu sou o fogo que existe por si mesmo, que não depende de nada nem de ninguém para continuar ardendo. Isto nos leva a uma das revelações mais profundas da teologia bíblica, a natureza autoexistente de Deus. O fogo que não se consome é símbolo perfeito daquele que é a fonte de toda existência, mas que não deriva sua existência de nenhuma outra fonte. Ele simplesmente é. E esta verdade seria confirmada momentos depois, quando Deus revelasse seu nome. Mas antes do nome, veio a ordem. Quando Moisés se aproximou para investigar aquele fenômeno extraordinário, a voz veio de dentro da sarça: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Agora, esta instrução carrega camadas de significado que precisamos desempacotar. No mundo antigo, tirar as sandálias era um costume universal de reverência. As sandálias pisavam em todo tipo de impureza enquanto a pessoa caminhava, e trazê-las para dentro de um espaço sagrado seria uma forma de contaminação. Nos palácios dos reis e nos templos dos deuses pagãos, era obrigatório descalçar-se antes de entrar. Moisés conhecia bem esta prática. Provavelmente havia tirado suas sandálias incontáveis vezes nos palácios e templos do Egito. Mas ali, no meio do deserto, não havia templo, não havia palácio, não havia construção humana alguma. O que tornava aquela terra santa não eram paredes sagradas, mas única e exclusivamente a presença de Deus. O chão comum do deserto havia sido transformado em solo sagrado simplesmente porque o santo ali estava. Há também outra dimensão neste gesto. No antigo Israel, entregar as sandálias a alguém simbolizava a transferência de propriedade ou a renúncia de um direito. Encontramos isto no livro de Ruth, onde Boaz recebe as sandálias como confirmação de uma transação legal. Quando Moisés tirou suas sandálias, ele estava, de certa forma, renunciando à sua própria vida, entregando-se completamente àquele que o chamava. Era o início de uma aliança que mudaria para sempre seu destino. E então veio a identificação divina. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Perceba a conexão que Deus estabelece.
Ele não se apresenta como uma divindade desconhecida, mas como o mesmo Deus dos patriarcas, aquele que havia feito promessas específicas a uma linhagem específica. Esta não era uma teofania aleatória, era a continuação de uma história de redenção que havia começado séculos antes. A reação de Moisés foi instintiva. Escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esta é a resposta natural de toda criatura finita diante do infinito, de todo ser pecador diante do santo. E aqui encontramos uma das grandes questões teológicas. Quem exatamente estava falando com Moisés daquela sarça? O texto bíblico é fascinante em sua complexidade. O versículo 2 diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, mas o versículo 4 afirma que Deus o chamou do meio da sarça. E o versículo 6 registra: Eu sou o Deus de teu pai. Há uma fluidez entre o anjo do Senhor e o próprio Deus que intrigou teólogos por milênios. Na tradição cristã, muitos pais da Igreja, incluindo Justino Mártir, Irineu e Tertuliano, interpretaram estas aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento como cristofanias, ou seja, aparições do Cristo pré-encarnado. A ideia é que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, se manifestava de forma visível antes de sua encarnação em Belém. Esta interpretação encontra suporte no fato de que o anjo do Senhor frequentemente fala em primeira pessoa como o próprio Deus, aceita adoração e age com autoridade divina absoluta. Em outras passagens do Antigo Testamento, vemos o mesmo padrão. O anjo do Senhor aparece a Agar, a Abraão, a Jacó, a Gideão, sempre com características que transcendem um mensageiro comum. Se esta interpretação estiver correta, então o que Moisés contemplou naquela sarça ardente foi uma manifestação do próprio Cristo, séculos antes de sua encarnação. E então veio a missão. Deus disse a Moisés: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Deus não era indiferente ao sofrimento de Israel. Ele via, ouvia, conhecia, e agora estava pronto para agir. Mas veja como ele escolheu agir. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus poderia ter libertado Israel instantaneamente, poderia ter enviado pragas sem intermediário, poderia ter aberto o Mar Vermelho sem nenhum ser humano levantando um bordão, mas ele escolheu trabalhar através de um homem, um fugitivo, um pastor de ovelhas com 80 anos de idade. Esta é uma das verdades mais extraordinárias sobre o caráter de Deus. Ele convida seres humanos a participarem de sua obra redentora. A resposta de Moisés foi previsível. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Esta é a pergunta que todo chamado humano enfrenta. Quem sou eu? Por que eu? Por que agora? E a resposta de Deus não foi listar as qualificações de Moisés, sua educação egípcia, sua experiência de liderança, suas habilidades naturais. A resposta foi simplesmente: certamente eu serei contigo. A adequação de Moisés para a tarefa não estava em si mesmo, mas naquele que o enviava. E então veio a pergunta que mudaria toda a teologia de Israel. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? No mundo antigo, conhecer o nome de uma divindade era ter acesso ao seu poder. Os egípcios tinham centenas de nomes para seus deuses, cada um representando um aspecto de seu caráter ou autoridade. Moisés estava pedindo algo profundo. Quem é você realmente? Qual é a sua essência? A resposta de Deus foi a mais extraordinária revelação de identidade já registrada na história humana. Eu sou o que sou. Em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh. Esta expressão é tão profunda que estudiosos debatem sua tradução exata há milênios.
Pode significar eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ou ainda eu sou aquele que é, ou eu vou provar ser o que vou revelar ser. A raiz do verbo hebraico hayá significa ser, existir, tornar-se. Este nome revela verdades fundamentais sobre a natureza de Deus. Primeiro, sua autoexistência. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Segundo, sua eternidade. Ele era, é e sempre será. Terceiro, sua imutabilidade. Ele não muda, não evolui, não decai. Quarto, sua soberania absoluta. Ele é o que escolhe ser, faz o que escolhe fazer. E quinto, sua fidelidade. Ele será para seu povo tudo o que seu povo precisa que ele seja. Deste nome, Erie, deriva o tetragrama sagrado Ikadabalu-H, as 4 consoantes hebraicas que formam o nome pactual de Deus, usado mais de 6.800 vezes na Bíblia hebraica. Por reverência, os judeus evitavam pronunciar este nome, substituindo-o por Adonai, que significa Senhor. A pronúncia original se perdeu ao longo dos séculos, embora muitos estudiosos acreditem que seria algo como Yahweh. A profundidade deste nome é imensurável. Quando Jesus, séculos depois, disse aos judeus: "Antes que Abraão existisse, eu sou", ele estava fazendo uma declaração inequívoca de divindade, conectando-se diretamente à revelação da sarça ardente. Não é à toa que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles entenderam perfeitamente o que ele estava afirmando. Agora, permita-me conectar a sarça ardente com outros portais divinos na Bíblia. A escada de Jacó, em Gênesis 28, mostra anjos subindo e descendo entre o céu e a terra, com Deus no topo falando promessas. Jacó acordou e disse: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Era outro ponto de interseção entre o mundo físico e o espiritual. A nuvem de glória que cobria o tabernáculo era outra manifestação desta presença. No Santo dos Santos, entre os querubins sobre a Arca da Aliança, Deus prometeu se encontrar com seu povo. A coluna de fogo que guiava Israel pelo deserto à noite era o mesmo Deus da sarça, manifestando-se de forma contínua. O fogo que desceu sobre o altar de Elias no Monte Carmelo, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água, era o mesmo fogo autoexistente demonstrando sua supremacia sobre os falsos deuses. E na transfiguração de Jesus, no alto de um monte, Moisés e Elias apareceram conversando com ele, enquanto uma nuvem luminosa os cobria e a voz do Pai proclamava: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Todos estes eventos formam uma tapeçaria de revelação divina, momentos em que o véu entre o céu e a terra se tornou mais fino, permitindo que seres humanos vislumbrassem a glória do Eterno. A sarça ardente permanece até hoje como símbolo poderoso. No mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, os monges ortodoxos cuidam há séculos de um arbusto que eles acreditam ser descendente da sarça original. Foi transplantado para um pátio do mosteiro e seu local original foi coberto por uma capela dedicada à Anunciação, com uma estrela prateada marcando onde as raízes teriam estado. Os monges exigem que qualquer pessoa que entre na capela tire os sapatos, assim como Moisés fez há mais de 3.000 anos. Mas além da tradição e da arqueologia, o que a sarça ardente fala a você e a mim hoje? Primeiro, ela nos lembra que Deus pode se revelar nos lugares mais inesperados. Não foram necessários templos dourados ou catedrais majestosas. Um arbusto espinhoso no meio do deserto foi suficiente. Se você está atravessando um deserto em sua vida, se sente que está em um lugar árido e esquecido, saiba que é exatamente ali que Deus pode escolher se manifestar.
Segundo, ela nos ensina que a presença de Deus transforma qualquer lugar em solo sagrado. Não precisamos de edifícios especiais para encontrar o santo. O chão comum sob nossos pés pode se tornar terra santa quando ele decide ali estar. Terceiro, ela nos mostra que Deus vê, ouve e conhece nosso sofrimento. Certamente vi a aflição, ouvi o clamor, conheço os sofrimentos. Seu silêncio não é indiferença. Seu tempo não é o nosso tempo, mas ele não perdeu você de vista. Quarto, ela nos desafia a tirar nossas sandálias, a nos despir de nossa autossuficiência, de nosso orgulho, de nosso controle e nos prostrar diante daquele que é santo. E quinto, ela nos convida a ouvir nossa própria comissão. Deus ainda está chamando, ainda está enviando, ainda está perguntando: quem irá por nós? E a resposta ainda pode ser: eis-me aqui, envia-me a mim. A sarça ardeu há mais de 3.000 anos, mas o fogo nunca se apagou. O mesmo Deus que falou a Moisés ainda fala hoje. O mesmo Eu Sou que se revelou no deserto continua sendo tudo o que precisamos que ele seja. A mesma voz que comissionou um pastor fugitivo para libertar um povo escravo ainda comissiona homens e mulheres comuns para propósitos extraordinários. Que esta palavra que você ouviu hoje seja como aquela sarça em sua vida. Um fogo que aquece, mas não destrói, que ilumina, mas não consome, que transforma, mas não aniquila. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, o grande Eu Sou, se revele a você de maneiras que você jamais imaginou possíveis. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o fogo da presença divina aquecendo sua alma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus não se esqueceu de seu povo, que ele ainda vê, ainda ouve, ainda age. E agora, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Eu Sou encarnado, a ponte entre o céu e a terra, a escada de Jacó tornada carne, o verdadeiro fogo que purifica sem destruir, guarde o seu coração e a sua mente. Que o mesmo espírito que ardia naquela sarça, sem consumi-la, arda dentro de você, transformando-o sem aniquilá-lo, comissionando-o para propósitos eternos. Que você saia desta meditação não como a mesma pessoa que entrou, mas como alguém que teve um encontro com o Deus vivo, que ouviu sua voz, que tirou suas sandálias em reverência e que agora caminha em uma nova jornada de fé e obediência. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e sempre. Para a glória de Deus, o único sábio, seja todo louvor, honra e adoração, pelos séculos dos séculos. Amém.